Boa noite, igreja. Que a paz seja com todos, amém? Quantos estão felizes de estarem aqui? Deixa eu ver, dá um glória a Deus aí, dá um glória a Deus. É isso, é um privilégio estarmos aqui e vamos mais uma vez preparar o nosso coração para aquilo que Deus vai falar, porque Ele já está falando, Ele continuará falando nessa noite. Abra a tua Bíblia comigo, por gentileza, em Apocalipse, capítulo 2, verso 4. Apocalipse, capítulo 2, no verso 4. Isso já está na tradução da NTLH. Um texto conhecido, até essa tradução facilita mais um pouco. Vou pedir o apoio do Ian. Cadê o Ian? Estava tocando aqui. Me ajuda lá, Ian, por favor. Nós não combinamos antes, mas assim que é bom ao vivo. Então quero te pedir essa ajuda, esse apoio aí, por gentileza. Apocalipse, capítulo 2, verso 4, vai dizer assim: porém, tenho uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Vamos ler todo mundo junto pela versão do telão? Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Porém, tenho uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Esse texto bastante conhecido, a gente vai citá-lo, a gente vai também explicá-lo. Mas o que eu quero que a gente inicie pensando é que nós talvez nunca tivemos tanto culto. E eu não falo apenas nós aqui, Igreja do Evangelho Quadrangular 7. Eu falo de um modo geral. Hoje se tem igrejas para todo o perfil de público, com estilos diferentes, com modernidades diferentes, com estruturas diferentes, com personalidades pastorais diferentes. Então nunca se teve tanta igreja e tanto culto quanto talvez hoje nós temos. Mas a minha pergunta é se nós não estamos mais distantes do que jamais estivemos. A gente levanta as mãos, a gente canta, a gente glorifica. Mas a minha pergunta é: e Deus? Será que Ele está recebendo o nosso culto como adoração? É por isso que o tema dessa mensagem de hoje, se puder colocar para nós, Gá, é essa pergunta: Deus ainda recebe meu culto? Quero que a gente pense nisso por alguns segundos. Será que Deus ainda tem recebido o meu culto? Porque existe diferença entre participar de um culto e entregar um culto de valor para Deus. Mas é para isso que nós estamos aqui. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos aqui, no meu caso e de alguns irmãos, pastores aqui presentes, já numa segunda oportunidade, um segundo culto. Para outros, tanto é o primeiro culto do dia, o primeiro culto da semana. Mas independente se é o nosso primeiro ou segundo culto, nós estamos aqui para cultuar a Ti, Senhor. Não existe culto se não houver motivo para esse culto, se não tiver uma motivação, se não tiver alguém para receber esse culto. E esse alguém tem nome, esse alguém se chama Jesus Cristo. Nós não viemos aqui para cultuar uma igreja, uma placa, uma denominação. Nós não estamos aqui de maneira nenhuma, muito pelo contrário, para cultuar um pastor, ou uma equipe de pastores, ou um sistema, ou uma liderança. Nós estamos aqui para cultuar um único que é digno de receber esse culto, e esse alguém se chama Jesus Cristo. Nós não saímos da nossa casa para outro motivo, outra motivação, outro que não seja cultuar a Ti, Senhor. Mas assim como eu disse pela manhã, eu quero reaproveitar esse mesmo exemplo. Quando eu quero entregar uma janta especial para minha esposa, eu quero fazer uma surpresa para ela. A primeira coisa que eu penso ao planejar aquela noite, ao planejar aquela janta, é pensar assim: o que é que a minha esposa gosta? Qual é a comida predileta dela? Assim também, Senhor, todos aqueles que Te amam devem dizer para Ti ou perguntar para Ti qual é o culto que o Senhor deseja receber de mim. Qual é o ambiente, qual é a maneira, qual é a expressão, qual é a adoração, qual é o ímpeto, qual é a entrega que o Senhor deseja de mim. Porque só assim nós cultuaremos ao Senhor como o Senhor deseja que ser cultuado. Então, Senhor, trata-nos nessa noite e ensina-nos qual é o tipo de culto que o Senhor recebe.
Qual é o tipo de culto que o Senhor deseja? Porque não tem outro motivo para nós estarmos nesse ambiente que não seja cultuar ao Teu nome, santificar ao Teu nome, glorificar a quem Tu és. O Senhor é o centro do culto, o Senhor é a razão do nosso culto. Nós Te agradecemos e Te pedimos, fala conosco, em o nome de Cristo Jesus, e toda a igreja diga. Vamos ler novamente o verso que nós lemos, ou vamos destacá-lo novamente, verso 4. Na tradução mais comum, tenho contra ti que abandonaram o primeiro amor. Nessa tenho, porém, uma coisa contra vocês, é que agora vocês já não me amam como me amaram um dia, ou no princípio. Essa igreja, amado, essa expressão, esse versículo, essa frase, ela foi dita para uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Essas 7 igrejas que recebe cada uma delas uma carta, ou seja, 7 cartas, a igreja de Apocalipse, ou ao livro de Apocalipse, a revelação do Apocalipse através de João, na ilha de Patmos. E aqui o anjo vai entregar, ou seja, o próprio Cristo, o Senhor, vai entregar 7 cartas para João distribuir às 7 igrejas da Ásia Menor, sendo que no capítulo 2 em diante começam-se essas cartas, e já a primeira carta citada é a carta de Éfeso. E essa igreja chamada Éfeso é uma igreja que não era fraca, preste atenção nisso. Era uma igreja que, pelo contrário, era muito respeitada pela sua comunidade, pela sua localização, pelo seu entorno, por aqueles que o conheciam aquela igreja. Atos capítulo 18 fica como lição de casa, você vai ver que é o início dessa igreja, onde vai ser citado pela primeira vez, através de Apolo, através de Paulo e posteriormente até João. Foram pastores e líderes dessa igreja, então preste atenção, estamos falando de Apolo, um dos principais nomes, Paulo, que a gente nem precisa falar, o maior escritor do Novo Testamento, e João, que é simplesmente aquele que escreveu o próprio Apocalipse, aquele que teve a maior revelação da Bíblia, o último livro da história. João, que era aquele que encostava a cabeça no peito de Jesus, ambos foram pastores dessa igreja. Lembrando que foi uma igreja que teve um bom tempo de trajetória, de história, e portanto vários pastores passando por lá. Então essa igreja foi muito bem ensinada, muito bem edificada. Era uma igreja perseverante, que você, como lição de casa, pode ler na sua casa depois, desde o primeiro verso. Vai destacar isso, uma igreja perseverante. Uma igreja firme na sua doutrina, ou seja, uma igreja que era muito diligente com relação aos ensinos, uma igreja que era muito cuidadosa com relação aos ensinos ou à doutrina de Jezabel, ao contrário à disciplina, aos ensinos de Jezabel, também contrários à idolatria, que foi uma tentativa de trazer, através também de todo aquele momento que eles viveram, através dos nicolaítas. Então, essa igreja era uma igreja muito firme em sua doutrina, muito doutrinada, bem doutrinada. Era uma igreja ativa e uma igreja vibrante até que chegou um determinado momento, que é quando essa carta é escrita. E essa carta é escrita dizendo: vocês estavam indo bem, até se desconectarem com o essencial, o amor. Essa igreja não perdeu a cara de igreja, essa igreja não perdeu a maneira de cultuar como a gente está habituado a cultuar, essa igreja não perdeu o perfil de igreja, essa igreja perdeu a essência, que é o amor na hora do culto. Deus muitas das vezes não irá confrontar a nossa atividade, o que fazemos, mas Ele irá perguntar a nossa motivação, por que fazemos? Vou repetir. Deus muitas das vezes não irá confrontar a nossa atividade ou falta dela. Você precisa trabalhar mais, você precisa fazer mais, você precisa estar na igreja, você precisa estar no ministério. Tudo isso é importante, não estou negando a sua importância. Mas às vezes Deus vai nos perguntar qual é a nossa motivação para fazermos o que fazemos, para estar onde estamos. Porque para Deus importa muito mais a nossa motivação do que a nossa atividade. Repita isso comigo, diga assim: para Deus vale muito mais a minha motivação do que a minha atividade. Não é o que eu faço, mas é por quem eu faço e como eu faço. Qual é o sentimento?
Qual é a razão? Qual é o propósito de fazer o que fazemos? Preste atenção nisso, porque talvez vá chocar alguns. Nós podemos fazer tudo certo e ainda estarmos distantes de Deus. Talvez nós conheçamos pessoas que faz tudo certinho, mas quando você conversa com essa pessoa, você percebe o quão distante ela está de Deus, mesmo fazendo tudo certinho. O problema não é a ausência de culto muitas das vezes, mas é a ausência do amor no culto. Não é o que fazemos, mas é sobre para quem fazemos e de que forma fazemos. Repita assim comigo, diga: antes de Deus ouvir a minha voz, Ele ouve o meu coração. E agora eu quero que você pense um pouquinho nisso. Ele está ouvindo o teu coração agora. E o que é que o teu coração está dizendo para Ele? O meu coração está cultuando a Deus agora. Mas qual é o culto que meu coração está entregando para Ele agora, nesse exato momento? Porque às vezes com a nossa boca nós estamos glorificando e dizendo: bendito seja, o Senhor é santo, o Senhor é bom, o Senhor é incrível, o Senhor é a melhor coisa que me aconteceu, o Senhor é a razão da minha existência, o Senhor é meu ar que eu respiro. Mas o nosso coração está dizendo assim: que horas que acaba esse culto para eu poder ir embora? Mas meu coração está dizendo assim: viu, eu tenho tanta coisa para resolver amanhã e eu preciso que termine isso logo, porque eu preciso me concentrar no que realmente importa, resolver meus problemas de amanhã. Porque muitas das vezes nós estamos levantando as nossas mãos no louvor, mas o louvor não está saindo de dentro do nosso coração verdadeiramente. É só da boca para fora. Como o próprio Deus vai dizer, se não me engano, pelo profeta Isaías: os seus lábios me louvam, mas o seu coração está longe de mim. Se não é Isaías, é Jeremias, é um deles. Porque muitas das vezes esse é o nosso grande porém, amados. Nós queremos entregar um culto ao Senhor, mas nós queremos entregar um culto exterior a Deus. Mas o culto que Deus recebe, ele nasce aqui dentro. O culto que Deus recebe, ele vem daqui, não daqui. Aqui também acontece, mas ele nasce daqui de dentro. Quem está me entendendo, diga amém. E se eu disser que tem gente que dificilmente falta de um culto, mas faz algum tempo que não sente nada quando participa dele? E como que eu sei disso? Porque eu já fiz isso muitas vezes. Eu já entrei por essas portas. Passei 1h30, 1h15, 2 horas nesse ambiente. E eu saí do mesmo jeito que eu cheguei. Porque eu não entreguei nada. Eu só vim de corpo presente. Então o que eu estou dizendo aqui nesse momento não é um julgamento, é um conselho. Para alguém que já viveu essa realidade, não vale a pena vir para o culto para não entregar um culto a Deus. Não faz sentido, amado, virmos para um ambiente como esse, nos prepararmos para isso. Nós tomamos um bom banho, nós passamos um perfume, nós arrumamos a melhor roupa, nós dirigimos até aqui, muitos vêm a pé até aqui, outros de bicicleta até aqui, e nós investimos um tempo para estarmos aqui, e nós passamos 1 hora, como eu falei, 1h15, 1h30, mas se eu não entregar, eu só gastei meu tempo. Eu só gastei combustível para vir até aqui. Se não for para entregar, em vão eu estou aqui. E eu digo para cada um de nós, como eu disse que eu já fiz isso, não vale a pena. Está na hora de mudar isso hoje. Está na hora de dizer: eu não vou mais entrar por essas portas para apenas cumprir a minha posição religiosa. Para depois dizer: eu vim para a igreja, eu fui para a igreja, uhul, está feito, está pago. Não, Deus não precisa desse pagamento. Deus na verdade nem quer. O que Ele quer é um coração quebrantado e contrito. Isso Ele não desprezará jamais. Às vezes continuamos cantando sem nos entregarmos totalmente.
continuamos participando, mas não nos conectamos com aquilo que Deus está fazendo no ambiente. Às vezes até servimos, mas vazios. Estamos servindo, fazendo o que fomos escalados para fazer naquele dia, mas o nosso coração não está com Ele. Qual é o padrão de Deus? Eu falei na oração, se o marido quer fazer uma surpresa para a esposa e vice-versa, quer fazer uma janta especial, quer comprar uma roupa especial e um presente, a primeira coisa que você faz ou pensa é o que ele gosta, não é assim? O que ela gosta, o que ele desejaria receber ou ganhar, o que ela desejaria comer nessa janta especial. Por quê? Porque não adianta entregar algo se a outra pessoa não gostar daquilo que está sendo entregue. Só vale a pena se a pessoa que eu amo e eu quero entregar algo, se eu estou conhecendo essa pessoa o suficiente para entregar o presente certo, a comida certa. Assim também eu não posso vir para a igreja entregar um culto se eu não sei qual é o culto que Deus deseja receber. Então vamos entender qual é o culto que Deus recebe? Qual é o padrão de Deus? Mateus capítulo 22, versos 36 ao 38. Jesus é confrontado e perguntado pelos escribas, pelos fariseus, pelos mestres da lei, dizendo: qual é o maior dos mandamentos? Como que o Senhor resume tudo? Qual é o maior de todos? Lembrando que são 613 mandamentos ao total. Jesus vai dizer assim: vamos resumir. Vou falar o maior de todos e nele está a base de tudo. Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? E ele vai responder, verso 37. Jesus respondeu como? Ame o Senhor. Diga assim, o maior mandamento é amar o Senhor. Irmão, está resumido aqui o Evangelho. Pelo menos a nossa parte, aqui nos cabe. Qual é o culto que Deus deseja? O culto que eu mais o ame. Que eu entregue com amor. Que eu venha dizendo, eu te amo. Que eu termine dizendo, eu te amo. Ame o Senhor seu Deus. De que forma? Com todo o coração. Se não tiver coração, irmão, Deus não vai receber da boca para fora. Sem coração Ele não recebe. Com toda a alma, com toda a mente. Esse é o padrão. Diga assim comigo, Deus nunca quis performance. Irmão, Deus Ele não se engana como a gente se engana. Porque às vezes eu, Jairo de Lima, e eu vou repetir mais uma vez usando o meu próprio exemplo. Já vim nessa igreja, já filho de pastor, participando de ministérios, e não entreguei um culto. Só participei de mais uma noite, mais uma celebração, mais um ato religioso. Mas talvez todo mundo que passou por mim naquele dia me cumprimentou, me viu e disse assim: uau, que culto que o Jairo entregou, hein? Nossa, eu vi ele erguendo a mão. Nossa, eu vi ele pulando, ele sorrindo, Porque às vezes é só uma performance. Mas sabe o que é a questão? A gente pode enganar uns aos outros. A gente pode enganar o pastor. A gente pode enganar até o cônjuge. Filho, pai. Mas tem alguém que a gente não engana. Quando o culto não é entregue de verdade, ele não recebe, porque ele conhece o coração de quem está entregando. Diga assim, Deus não quer uma parte de mim. Diga assim, Ele só me aceita por inteiro. Se for para entregarmos parte, é melhor não entregar nada, irmão. Que Deus não vai receber por parte. Ah, Deus, eu vou entregar uma partezinha aqui, eu glorifico, e o Senhor recebe aí, Ele vai dizer não. Ou é tudo ou nem entregue. Ele é dono da nossa vida, amado.
Quem reconhece que Ele é dono da sua vida, portanto, tudo que Ele deseja e recebe tem que ser toda a nossa vida para Ele. Então, pastor, em tudo isso que eu estou ouvindo, eu quero tentar entender e compreender melhor se eu estou me esfriando, se eu perdi esse primeiro amor. Então eu vou te dar algumas dicas, ou na verdade vamos aprender juntos, através dessas dicas que poderiam ser muito mais, mas essas serão suficientes para nós percebermos, analisarmos. E é uma autoanálise, ou é um autoanálise. Não vamos analisar uns aos outros, não vamos sair perguntando para ninguém, não. O culto é nosso, a análise deve ser sobre nós mesmos. Não é para nós pegarmos isso aqui e falarmos, nossa, deixa eu ver se minha esposa está entregando o culto. Não, sou eu. Quem me entendeu, diga amém. Um sinal claro, o primeiro sinal claro de que o meu amor está se esfriando, que eu estou perdendo o primeiro amor. O culto se torna uma rotina. O culto se torna uma agenda na minha agenda. O que isso quer dizer, pastor? Eu sei que aqui na nossa igreja tem 2 cultos oficiais. Quarta-feira e domingo. Sendo que domingo tem 2 oportunidades de cultuar, às 10 da manhã, às 19 horas. E aí nós dizemos assim, eu sei que tem esses 2 cultos, então eu vou ver se cabe na minha agenda participar de algum deles, se vai dar certo, se eu vou ter tempo. Vamos ver se não vai surgir nada, nenhum imprevisto. Se der tudo certo, se não tiver nada, se sobrar tempo, eu vou. Isso já é um sinal bem perigoso. Quando o culto não é mais prioridade, ele só faz parte de uma agenda da minha agenda. Quando der, eu cultuo. Quando puder, eu participo. Quando não der, Deus sabe. Sim, Ele sabe. E Ele sabe o quanto o teu coração pode estar longe dEle, justamente porque você não tem mais prazer em cultuá-lo. Culto, amado, não é uma opção, é uma necessidade para quem reconhece que precisa dEle. Outro sintoma ou sinal, quando às vezes a gente até vem para o culto, como eu já citei o meu próprio exemplo, mas a presença de Deus já não é mais uma prioridade. Quando a gente performa-se bem, a gente faz uma performance legal, mas realmente desejar a presença e a glória e a manifestação de Deus sobre nós parece não ser tão necessário assim. Quando o louvor está entoando, quando o louvor está cantando, quando tem momentos de entrega, de adoração, mas eu estou mais preocupado em ficar arrumando a roupa, ficar olhando para o lado para ver quem que está cantando, quem que não está cantando. Deixa eu fazer uma pergunta e mais uma vez, não levanta a mão, responda para si mesmo. Quando foi a última vez que você e eu choramos na presença de Deus? Num culto. Pastor, eu não preciso chorar, eu não tenho o hábito de chorar, eu não sou assim, não é meu perfil. Tá tudo bem. Então eu vou mudar um pouquinho o questionamento. Qual foi o último culto que você saiu dele dizendo assim, hoje foi diferente? Eu senti algo que há muito tempo eu não sentia. Eu sei que Deus me tocou nessa noite. Eu sei que Deus fez alguma coisa na minha vida porque foi diferente hoje. Aquele culto que talvez mesmo sem chorar, mas você sentiu algo dentro de você queimando, você sentiu um arrepio, você sentiu algo acontecendo dentro de você, queimando dentro de você, o coração acelerando, você disse assim, alguma coisa diferente aconteceu nessa noite, não foi igual, sempre é. A minha pergunta é, quando foi a última vez que isso aconteceu conosco? Sintoma, se faz muito tempo, é sintoma de que estamos esfriando o nosso amor. Porque a presença dele não é mais uma prioridade. Outro sintoma, amado, e agora eu vou pegar. Hoje de manhã eu citei isso, um pouquinho depois que eu vi alguém fazendo isso. Na hora a pessoa entrou em desespero e guardou no bolso. Sabe qual é um outro sintoma de que o meu amor está se esfriando? Quando o celular chama mais atenção do que o altar. Você já viu gente que no meio do culto, ou durante o culto, mexe mais no celular do que presta atenção no culto?
Isso é sintoma, irmão, de que meu coração não está ali. Meu coração está aqui. Eu estou mais preocupado em olhar para o WhatsApp, para as mensagens, para as redes sociais, do que para cultuar a Deus. Motivo pelo qual eu deveria ter vindo, para cultuá-lo, e não para responder o WhatsApp. Mas é sintoma. O amor já não é o mesmo, porque o celular chama mais atenção do que o altar. Eu não presto atenção na mensagem, porque eu estou preocupado com a rede social. Eu não participo do louvor cultuando e adorando ao Senhor com as canções, porque eu estou preocupado em olhar para o WhatsApp. Outro sintoma, quando momentos de oração se tornam pesados e enfadonhos e um fardo. Quando o pastor está terminando a mensagem, ele fala assim: agora vamos orar. E aí alguém diz assim: ai, orar. E aí às vezes a gente ainda olha para o relógio e fala assim: nossa, mas ainda falta 15 minutos, que normalmente acaba um horário próximo, né? Ainda faltam 15 minutos para acabar. Nossa, nós vamos ter que orar tudo isso. Por quê? Porque a oração se tornou um enfado, um fardo, um peso. É sinal de que meu coração já não é mais o mesmo diante dele. O meu amor está mudando, está esfriando. Quinto e último sinal para a gente caminhar: falta de temor no lugar como esse, fazendo de um lugar como esse um ambiente comum. Não sabe quanto é preocupante quando nós entramos por um ambiente como esse, do mesmo jeito como se a gente tivesse ido para um shopping, para uma festinha de criança, para o nosso trabalho, faculdade. Ah, pastor, mas é só 4 paredes. Não é, irmão. É lugar de reunião onde Deus se manifesta. E justamente porque nós estamos perdendo essa capacidade de olhar para um ambiente santo e se colocar diante desse ambiente de tal forma correta, que a gente não sente mais nada do culto, porque a gente acha que o culto é só mais um lugar, é só mais um ambiente, é só mais um. Estar aqui, estar em qualquer outro lugar é a mesma coisa. Não é. É sinal de que o amor está esfriando. Eu vou contar essa experiência triste que eu vivi aqui, mas para servir como um exemplo para nós. Estava num culto onde o pastor aqui mesmo, um pastor, já faz alguns anos atrás isso, um pastor estava pregando e estava incrível aquele culto. Estava assim uma presença gloriosa, majestade de Deus, glória de Deus, gente falando em línguas. No final da mensagem dele ele começou a orar e assim a glória desceu. Sabe aquele ambiente que não tem dúvida que ele está presente? Estava acontecendo, muita gente chorando, muita gente falando em línguas, muita gente de joelhos, muita gente, estava incrível. E aí eu subi mais para me preparar assim, para a hora que ele passasse o microfone. Eu acredito que era uma quarta da fé ou um 12 dias, eu não me lembro agora exatamente. Mas esse pastor não conseguia, irmão, terminar a oração, porque a presença e a glória de Deus era tão grande, tão intensa no ambiente. Talvez algumas pessoas que estavam aqui nesse dia estejam se lembrando, entendendo. E aí eu me lembro que nesse lugar, nesse ambiente, eu aqui de cima olhando e vendo essa glória, essa majestade, gente se derramando, e gente de joelhos, e gente falando em línguas. Estava incrível de olhar aqui de cima isso. Mas eu me lembro de alguém que não está mais conosco, está em outra igreja hoje, outro ministério. E essa pessoa não estava bem. Eu já tinha conversado com essa pessoa antes. Eu não vou citar nome, é lógico, não estou aqui para isso. Mas essa pessoa não estando bem, é perceptível na conversa. Essa pessoa que estava nesse mesmo ambiente, onde a glória de Deus estava descendo, gente sendo batizada, gente chorando, essa pessoa ria. Mas não era um riso de alguém que apenas, sei lá, ouviu uma palavra de alguém, ouviu uma piada, ouviu algo engraçado e estava sorrindo. Eu percebia que era um ar de deboche. Sabe aquele riso de alguém que já não sente mais a presença de Deus e por isso caçoa daquilo. Como se tudo aquilo que estivesse acontecendo fosse uma grande brincadeira. E aquilo me doeu. Porque eu pensava assim: Senhor, tem misericórdia dele. Porque consegue estar olhando para um ambiente como esse, onde o Senhor está se manifestando e sorrir, como se fosse um lugar qualquer. Amados,
nós estamos no lugar onde Deus se manifesta. Nós estamos num lugar e um ambiente onde Deus cura, onde Deus opera milagres, onde Deus transforma vidas, onde Deus gera salvação, onde Deus transforma histórias, onde Deus restaura famílias. Nós estamos num ambiente onde Deus se manifesta. Não tratemos esse lugar de qualquer jeito. Então, para nós encerrarmos, eu quero fazer agora a aplicação. Em tudo isso, talvez alguns de nós, ou muitos de nós, nos identificamos, dizendo: meu amor já não é mais o mesmo. Eu sinto que eu estou distante. Eu percebi pelos sintomas que eu estou assim, ou estou caminhando para isso. Então, vamos para a aplicação prática, como mudar isso. O próprio Apocalipse capítulo 2, agora não mais o verso 4, mas o verso 5, o próprio Senhor vai falar ao anjo dessa igreja de Éfeso a forma de mudar isso. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor, mas agora o verso 5 vai dizer, Apocalipse 2:5. Lembrem do quanto vocês caíram. Lembrem do quanto vocês se distanciaram. Lembrem da distância que estão hoje de mim. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se dos seus... Irmão, preste atenção nisso aqui, porque para mim, de certa forma, é uma revelação. Às vezes a gente acha que pecado é o que a gente está habituado, não é? O que é pecado? É beber, é fumar, é prostituir, é adulterar, é mentir. E eu não estou dizendo que não seja, tudo isso é pecado. Mas, irmãos, talvez para nós seja importante entendermos que esse é um dos maiores pecados que a igreja pode cometer, que nós podemos cometer. Qual é esse pecado? Lembra que nós citamos ali qual é o padrão de Deus em Mateus 22, onde Jesus vai explicar qual é o maior de todos os mandamentos, e o maior de todos os mandamentos é isso aí mesmo, vamos lá, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus. Então agora a minha pergunta é, qual é o maior de todos os pecados? Não amá-lo. O maior de todos os pecados não é alguém que fuma, irmão. Não é alguém que é viciado em droga. É alguém que não ama do jeito que ele merece ser amado. Então todos nós podemos estar cometendo esse pecado. Todos os dias. Quando não o amamos como ele merece ser amado. O maior de todos os mandamentos é amá-lo. O maior de todos os pecados é não amá-lo. Então, quando está sendo escrito ao anjo da igreja de Éfeso, arrependam-se dos seus pecados, não está falando de práticas apenas, está falando de sentimento de amor, que agora já não existe mais por Deus. E façam o que fizeram no princípio. Então, vamos lá para ações práticas. A primeira delas, arrependimento e mudança. Eu quero dar uma sugestão para quem entendeu e compreendeu que precisa modificar. E dá tempo, irmão. Dá tempo. Jesus te trouxe, ou nós viemos nesse ambiente, para restaurarmos o amor que nós já sentimos por Ele e cultuarmos a Ele da maneira como um dia já cultuamos. Arrependimento e mudança. O que eu preciso fazer? Sugestão. Essa semana, priorize um tempo, reorganize o seu tempo para priorizar Deus. Não é sobra, é prioridade. Como o pastor tem sugerido aqui, separa 7 minutos essa semana. Mas, irmão, é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e estaremos aqui novamente no domingo. Não é assim, se der tempo, lá pela terça eu faço, e depois se conseguir de novo na sexta. Não. Preste atenção nisso, o culto não começa às 7 horas da noite. Pastor, sério, começa mais cedo? Não, o horário nosso é 7 horas. Mas o nosso culto começa amanhã, segunda-feira, preparando para o próximo domingo. E quando que acaba o nosso culto? Às 8h15, 8h30, hoje vai passar um pouquinho. Não acaba às 8h30. Porque na verdade o nosso culto não termina, a gente continua ele amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e ele não tem fim. O nosso culto vai continuar até a eternidade. Então por isso priorizar Deus não é uma questão de vir para a igreja e estar 1h30 na igreja.
é dar um tempo para Deus todo dia. Quem me entende, diga amém. Segunda aplicação prática, um culto consciente. No próximo culto, amados, nós temos o próximo culto quarta-feira e depois domingo, novamente. No próximo culto, não venhamos mais para assistir. Venhamos para entregar o melhor culto da nossa vida para Ele. Esse culto está terminando, mas a gente tem a oportunidade no próximo de fazer melhor do que nós fizemos hoje. Não entremos mais por essas portas para entregar um ato religioso. Entremos por essas portas a partir de hoje, todos os dias, para entregarmos o melhor culto que nós tivermos naquele dia para entregar ao Senhor. Venhamos já da nossa casa com a expectativa dessa entrega. É dizendo assim: Senhor, eu vou entrar por aquelas portas e desde o primeiro louvor eu vou levantar as mãos. Se eu sentir eu vou chorar, se eu sentir eu vou glorificar, mas eu vou fazer o melhor naquele culto, eu vou entregar o melhor naquela noite, eu vou fazer o meu melhor, porque eu entendi o que é culto e eu não vou entregar nada menos do que isso para o Senhor. Terceira aplicação prática, se necessário for, elimine as distrações. Ministério de Louvor, se puder, já vai chegando aqui. Elimine as distrações. Eu acabei de falar que se o celular é mais importante do que o altar, ele está roubando você. E preste atenção nisso aqui, amados. O diabo não precisa fazer a gente não vir para o culto. Ele só precisa tirar a nossa atenção no culto, dá na mesma. Às vezes o inimigo não vai precisar amarrar, atrapalhar, ter um problema no nosso carro para impedir a gente de vir para o culto. Ele vai deixar a gente vir tranquilo. E se duvidar, ainda ele paga o nosso Uber para vir. Sabe por quê? Porque aqui ele já está preparado para tirar toda a nossa atenção. Aí a gente chega aqui com o celular, cada 5 minutos chega uma mensagem. Vibra o celular e a gente tem que olhar. Ei, se esse é o nosso problema, elimina a distração. O que eu faço, pastor? Tem um botãozinho do lado do celular, não sei quem conhece, que ele, se você apertar e segurar, ele desliga o celular. É verdade. Se apertar assim, ó, é que a gente quase não usa, né? Então se apertar e ele segurar um tempo, ele desliga. Irmão, 1h15, 1h30 sem celular não vai matar ninguém. Mas 1h15, 1h30 entregando um culto verdadeiro ao Senhor pode transformar nossa semana, nosso dia, nossa vida. E por último, reconhecer a total dependência de Deus. Voltar ao primeiro amor não é apenas uma emoção, é muito além disso, é uma decisão. É dizer: Senhor, a partir de hoje eu vou mudar. A partir de hoje eu não aceito mais viver o que eu tenho vivido, eu não aceito mais te entregar o que eu tenho entregado. O Senhor merece muito mais. Quem reconhece que Deus merece mais da gente? Mas ore hoje, nós vamos fazer um momento de oração. Ore hoje pedindo ao Espírito Santo que te capacite a entregar mais a Ele e amá-lo mais. Porque sim, amado, até o nosso amor por Ele vem dEle. Até a nossa capacidade de adorá-lo mais, de nos entregarmos mais, de sermos aperfeiçoados também vem dEle. Deus não apenas nos salvou, Ele também nos santifica, Ele também nos aperfeiçoa, Ele também nos transforma. Então peça: Senhor, me ajuda, eu quero ser melhor para Ti. Para nós encerrarmos, diga assim comigo: Deus não espera um culto perfeito. Diga assim: mas Ele espera um culto verdadeiro. Nem sempre o nosso culto vai ser perfeito, nem sempre aqui a gente vai conseguir ser perfeito. Às vezes no louvor a gente vai errar alguma coisa. Às vezes o pastor vai falar alguma coisa, citar um versículo errado. Às vezes alguma situação, alguma questão estrutural vai dar errado, ou o telão que vai começar a piscar e apagar. Acho que aconteceu isso, não aconteceu? Por quê, amados? Porque acontece. O culto não precisa ser perfeito, mas ele tem que ser de verdade. Ele tem que ser entregue de todo o coração. Quem entendeu essa mensagem nessa noite, diga amém. Bem, eu vou pedir para que todos fechem os olhos por um instante. Hoje não é sobre quem veio no culto, é sobre
Quem percebeu que o seu culto já não é mais o mesmo? Quando nós percebemos que o nosso culto já não é igual ao que um dia já foi. Precisamos reconhecer que nos esfriamos, muitas das vezes. Que a nossa entrega já não é mais do mesmo jeito que já foi. Que às vezes a nossa presença está aqui, mas o nosso coração não está. Hoje é o dia de mudar isso. Com os olhos fechados, eu gostaria que nós identificássemos isso. Quem se encontrar diante dessa mensagem ministrada. Não vou pedir para ninguém erguer a mão, não vou pedir para ninguém sair do lugar na onde nós estamos. Com os olhos fechados, toda a igreja. Eu quero que eu e você façamos agora uma autoanálise. Qual é o culto que nós temos entregue ao Senhor? E se percebemos que já não é igual que um dia já foi, ou não é da maneira como deveria, não é tão verdadeiro quanto eu gostaria. Eu gostaria que nós primeiramente identificássemos onde nós caímos. Não estou falando do pecado tradicionalmente, como nós temos o hábito de imaginar pecado. Eu estou falando quando foi que esse amor se esfriou. Pare e pensa agora. Irmãos, eu não estou pregando para vocês apenas, eu estou pregando para mim. Quando foi a última vez que sentimos, que entregamos, que experimentamos? E se percebemos quando foi, o porquê foi, se teve motivo, se teve uma causa, agora é a hora do arrependimento. Com as suas próprias palavras. E se você quiser pode ser baixinho, que eu sei que talvez seja constrangedor orar alto agora. Da sua maneira. Diga para o Senhor o quanto você se arrepende. Senhor, nós nos arrependemos de quantas vezes nós entregamos o que nós dizíamos ser culto, mas hoje entendemos e aprendemos que não é. Porque atos religiosos não movem teu coração. Porque estar posicionado geograficamente em uma igreja não faz de mim uma igreja. Porque estar em um ambiente de culto não quer dizer que eu esteja entregando um culto. Então, Senhor, nessa noite, perdoa-nos todas as vezes que não te entregamos o que poderíamos ter entregue. Todas as vezes que fingíamos estarmos ali, fingíamos até levantando as mãos, até dizendo talvez algum aleluia ou glória a Deus, mas o nosso coração ali não estava de verdade. Quantas vezes a palavra estava sendo ministrada e o teu Espírito tinha marcado aquele encontro para transformar a nossa vida, para nos dar uma direção clara, para nos dar uma palavra que mudaria sentenças, mudaria a nossa semana, mudaria a nossa vida, mas aquele dia a gente não estava lá de verdade, então aquela palavra simplesmente entrou por um ouvido e saiu por outro. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, nos perdoa. O Senhor não quer a nossa performance hoje, o Senhor quer a nossa verdade. Se tivermos de dizer, se tivermos que falar, que já faz algum tempo que a gente tem feito isso, que hoje seja o dia de dizermos basta. A partir de hoje o meu culto vai ser diferente. Eu não virei mais para esse ambiente para entregar qualquer coisa. Eu só entrarei por essas portas se for para eu entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Porque do Senhor veio. O valor do culto não está no que acontece simplesmente nesse altar. O culto verdadeiramente acontece dentro de cada um de nós. Então nesse momento nós vamos adorar ao Senhor. E eu quero que, se você conheça essa música ou não, você adore o Senhor conosco. E entregue. Mesmo que apenas por mais alguns minutos, mas entregue ao Senhor a sua melhor adoração. Vamos adorá-lo. Perda se eu não tenho a ti, a tua graça é o que me basta. Sem você não
adianta eu ganhar o mundo inteiro, a minha alma se perder sem ti, Senhor? Que adianta eu juntar os meus tesouros e esquecer daquele que... Você pode declarar isso? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti. Oh, só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu vou. Sim, Senhor, é verdade, Senhor. Sim, Senhor. A tua graça é a tua graça, sempre será. Tu és a minha direção, tu és o meu alvo. Declare isso. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se o que adianta eu juntar? Oh, se você sente de se colocar de pé e adorá-lo e celebrá-lo por isso, declare do fundo da tua alma isso. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, eu nada sou, eu nada sou. Sem ti, Senhor, sem ti, Senhor, nada somos. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei, nada eu serei. Senhor, sem ti nada temos, nada somos. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei. Só a igreja declarando isso, só a igreja declarando isso. Se eu não tenho a ti, declare do fundo da tua alma isso. Diga: nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença, só tua enquanto os instrumentos vão continuar adorando, eu quero que você tenha 1 minuto ou 2, levantando as suas mãos, se você sente no teu coração, e declarando o quanto você o louva, o quanto você o engrandece, o quanto você tem necessidade dele, o quanto você o ama. Diga isso do fundo do teu coração. O teu coração grite de dentro de você, dizendo: eu te amo, Pai, eu te amo, Senhor Jesus. Eu não vivo sem ti, eu não posso sem ti, eu não consigo sem ti. O Senhor é minha razão, o Senhor é o meu sustento, o Senhor é a minha razão, o Senhor é o meu alvo, o Senhor é a minha razão, o Senhor é o que segura a minha família, o Senhor é que tem transformado o meu caráter, o Senhor é quem me amou primeiro. Oh, nós te amamos, Senhor, 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 nós te amamos, Senhor. Declare isso mais uma vez. Se eu não tenho a ti, eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença, só tua presença é o que me basta.
Ele está aqui. Ele está aqui. Deixa o Espírito Santo falar através dos seus lábios. Deixa Ele curar hoje. Deixa Ele restituir o amor. Deixa Ele acender a chama. Deixa Ele fazer. Não tenha pressa para ir embora, irmão. Não tenha pressa. A pizzaria pode esperar mais um pouco, a lanchonete, a janta pode esperar mais um pouco. Aproveita esse tempo. Vai declarando o quanto Ele é santo, vai declarando o quanto Ele é fiel, vai dizendo o quanto você necessita dEle, vai dizendo: Espírito Santo, acalma minha alma, transforma o meu coração, transforma o meu caráter, transforma a minha mente, leva mais perto de Ti. Eu quero estar mais perto de Ti a cada dia mais. Eu não quero mais viver de aparências. Eu quero ter o meu coração totalmente rendido ao Senhor. Eu quero ter o meu coração totalmente rendido a Ti. Eu Te amo, eu Te louvo, eu Te exalto. Eu sinto que Deus está curando vidas aqui hoje. E eu não falo apenas de curas físicas, eu falo de curas espirituais. Eu falo de gente que já não sentia Ele há muito tempo, mas pode ser renovada em línguas estranhas hoje. Gente que já não o sentia há muito tempo, mas vai sentir queimar dentro de você de novo essa chama. Vai sentir o coração apertar de novo, vai sentir o coração acelerar de novo. É Deus dizendo: eu te amo, eu quero você perto. Você não foi feito para estar longe, você foi feito para estar perto. Eu te amo, filho, eu te amo, filha, eu te amo, filho, eu te amo, filha, eu te quero por perto. Se eu não tenho a Ti, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde Declare, para nós encerrarmos: se eu não tenho, se eu não tenho. Oh, nosso coração Te louva, nosso coração Te louva. Só Tu. Oh, irmão, não dá para acabar ainda não. Eu tô vendo gente se derramando, se quebrantando. Eu tô vendo gente se entregando. Deixa eu, enquanto o teclado vai continuar aqui bem suave. Talvez você seja alguém que, por ser novo na fé, estar começando agora a sua caminhada, você nunca sentiu verdadeiramente a presença de Deus. Você nunca teve uma experiência sobrenatural com Deus. Eu, mais uma vez, não vou pedir para ninguém sair do lugar, nem levantar as mãos. Mas por mais um instante, eu gostaria que todos fechassem os olhos. E se você é esse alguém que precisa de uma experiência com o Senhor, a primeira experiência com Ele, ou talvez você até mesmo já faz algum tempo que vem na igreja, mas nunca sentiu de verdade, nunca sentiu algo assim diferente, eu quero te dar o privilégio de sentir hoje. Ou melhor, eu quero te convidar a buscar isso nessa noite, porque Ele tem para fazer, irmão. Deus tem mais para derramar, Deus tem mais para fazer. Deus tem abraços a distribuir nessa noite, Deus tem curas para operar nessa noite, Deus pode quebrantar corações nessa noite. Então, com os teus olhos fechados, enquanto o louvor vai adorar com mais uma canção, eu gostaria que você buscasse, Senhor, me dá uma experiência como eu nunca tive, me faz sentir o Senhor como eu nunca senti. Vamos fazer isso por mais alguns instantes?